Então, primeiro nós vamos ler Atos 6, a partir do 3, e depois nós vamos ler o final do capítulo 7, em nome de Jesus. Amém? Atos 6, 3. Então, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a toda a comunidade, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Parméias e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra crescia em Jerusalém, e o número de discípulos se multiplicava. Também o grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Capítulo de número 7, eu quero ler a partir do versículo de número 54. Capítulo 7, versículo de número 54. Ouvindo-lhes isto, se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos, gritando em voz alta, lançaram-se todos juntos contra ele, e arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras adormeceu. Pai, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações nessa noite de quinta-feira. E a minha oração é para que através da tua palavra o teu nome seja bendito, seja engrandecido aqui neste lugar. Que em tudo, Deus, nós possamos ver a tua gloriosa e poderosa mão agindo e trabalhando no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Santifica o teu nome, Senhor, nessa noite. É a nossa oração. Pode se assentar, meu irmão. Graça e paz mais uma vez, né? É vício de linguagem. Irmãos, a igreja nos seus primórdios, né? A igreja nos seus primeiros anos, ao mesmo tempo que ela avançava, propagando o reino de Deus, essa igreja também era perseguida, né? Essa igreja também era injustiçada. E nós começamos a ler aqui no capítulo de número 6, que esta igreja também começou a ter uma demanda de trabalho muito grande, né? E os apóstolos estavam naquela de ter que fazer tudo, ter que correr atrás de todas as coisas. E num dado momento aí eles entenderam que não dava para, por exemplo, socorrer o órfão, a viúva, não dava para distribuir cesta básica, administrar as coisas da igreja, orar pelos enfermos, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, pregar a palavra, o negócio ficou muito sobrecarregado. Então, nesse momento, enquanto a igreja está trabalhando muito, sendo muito perseguida e o evangelho sendo propagado, os irmãos vão instituir os primeiros ministérios, né, na Bíblia. É importante a gente saber disso, porque a igreja ela foi tendo a necessidade dos seus ministérios ao longo dos anos. E cada cultura, cada denominação, cada grupo de pessoas, cada cidade, vai depender, por exemplo, de uma quantidade de ministérios diferentes, né? Por exemplo, nós congregamos numa igreja batista nacional, e a igreja batista nacional, ela tem oficiais. Quais são os oficiais de uma igreja batista nacional? Oficial é pastor e diácono, né? Justamente pegando a luz do primeiro século, dos primeiros passos aí da igreja. Depois a igreja vai ter presbíteros, mestres, evangelistas, apóstolos, né? Pastores. O futuro da igreja vai exigir da igreja mais ministérios. Quando você chega numa igreja batista nacional,
A cultura batista nacional tem como oficial pastores e diáconos, mas você pode chegar numa congregação, numa igreja, e essa igreja ter presbítero, ter evangelista, ter obreiro, ter pastor, ter outros cargos, o que não é antibíblico, porque a maioria desses cargos que as denominações utilizam, são cargos que foram extraídos, que foram retirados da palavra de Deus. E cada igreja, cada cultura vai ter uma forma diferente de trabalhar, né? Se no nosso meio, por exemplo, for necessário presbíteros, o Espírito Santo vai levantar presbíteros, né? Se no nosso meio for necessário mais pastores, o Espírito Santo vai levantar mais pastores. E para aquele momento ali, os discípulos estavam carentes de auxílio na obra, e eles vão instituir os diáconos. A palavra diácono, ela significa ministro, ela significa aquele que serve. Quando nós falamos que alguém é diácono, nós não estamos falando que essa pessoa tem um título, um status, um cargo apenas, nós estamos falando que essa pessoa está ali para servir. Eu não vou lembrar os 3 termos para servos no grego aqui no Novo Testamento, mas eu sei que servo, né, ou ministro, aquele que serve é diácono, e escravo, que é ainda mais do que servo, é huipereta. Quando usa a palavrinha huipereta, ela é usada pelo apóstolo Paulo, principalmente em Romanos, para demonstrar que nós somos escravos, nós somos servos do Senhor. E nesse momento aqui de Atos 6, os irmãos escolhem então os diáconos para que eles cuidassem desse serviço, que era preparar a mesa da ceia, arrumar o culto, distribuir cesta básica, visitar órfãos, viúvas, né? E os apóstolos pudessem ficar única e exclusivamente dedicados à oração e à pregação da palavra. Quando os irmãos foram escolher os diáconos, eles não escolheram qualquer pessoa aleatoriamente. Eles escolheram pessoas, primeiro, de boa reputação, né? Não podia ser qualquer um. Os irmãos precisavam ser de boa reputação. Essa não é uma característica aplicada apenas a diácono, o que eu vou falar aqui. Todo cristão precisa ter caráter, né? Comportamento. Todo cristão precisa honrar suas dívidas, todo cristão precisa honrar suas contas, todo cristão precisa ser educado, todo cristão precisa ser hospitaleiro, todo cristão precisa ser amoroso. E é claro que, especialmente para ocupar uma função ao lado dos diáconos, essas pessoas, elas deveriam ter essa reputação elibada, vamos dizer assim. E não apenas um bom caráter, mas eles escolheram também homens que fossem cheios do Espírito Santo, né? Característica da igreja primitiva para ocupar qualquer ministério dentro da igreja naquele período. Ser cheio do Espírito Santo. Entre os homens cheios do Espírito Santo escolhidos aqui, nós temos Estevão, que aliás repete essa característica no texto que nós lemos. Se você pegar o texto que nós lemos aí, o texto vai dizer que eles iriam escolher homens cheios do Espírito Santo. Quando vai mencionar os homens que eles escolheram, eles mencionam Estevão como cheio do Espírito Santo. A história de Estevão, ela é muito curta, ela é muito rápida. A história de Estevão começa no capítulo 6 e termina no capítulo 7. Por incrível que pareça, o historiador Lucas fez questão de mencionar o seu único discurso de pregação, de maneira íntegra e completa, entre o capítulo 6 e o capítulo de número 7. Lembrando que o Estevão, ele não apenas se dedicou à diaconia, o Estevão se dedicou também à pregação da palavra. Isso aqui me chama muita atenção, porque muitas vezes a gente pensa assim, suponhamos que a Lívia aqui canta no louvor, aí a Lívia fala assim, não, eu não preciso evangelizar, porque eu canto no louvor. Não é? Ou o diácono pensa assim, não, eu não preciso pregar, porque eu já sou o diácono. Né? Às vezes nós achamos que o evangelismo, que a propagação da palavra, está obrigatoriamente direcionada a um único ministério. Às vezes nós o relacionamos ao pastor ou ao evangelista. Mas o Estevão, ele não se dedicou exclusivamente ao diaconato e colocou seu coração na obra do Senhor. E ele foi para pregar o evangelho no capítulo de número 6. Nenhuma história no Novo Testamento, ela se encontra nas páginas do Novo Testamento por acaso, todas elas estão aqui por um objetivo. E o objetivo da história de Estevão, ele é muito simples, né? E ela é muito visível.
todos concordam unanimemente que a história de Estevão está aqui porque ela relata a história do primeiro mártir da igreja, né? Estevão recebeu um privilégio muito grande, um prêmio muito grande, uma recompensa muito grande. Eu acho, irmãos, que as minhas palavras, eu acho que o meu coração, eu acho que o nosso entendimento não é capaz nos dias atuais de poder discernir o privilégio que Estevão está recebendo no capítulo de número 7, que é o privilégio de morrer, de entregar a vida em prol do reino, em prol da igreja, em prol da causa do Senhor. A história de Estevão está aqui porque ele é o primeiro a morrer em favor da pregação do evangelho, da igreja não, porque da igreja foi Jesus, né? Ele é o primeiro a morrer, a entregar a sua vida por amor à propagação do evangelho. Nós não temos dimensão do que é isso, nós não temos dimensão dessa alegria. Nós vivemos num tempo onde a maioria dos cristãos temem a morte, não querem a morte, não que a morte seja algo que nós devemos buscar, claro, mas muitos de nós não entendemos o encontrar com o Senhor, o dedicar nossa vida a Deus, o consagrar nossa vida a Deus, o além do rio azul, o além dos problemas, o além das dificuldades, o além da luta, o além da dor. Muitas vezes nós não temos essa dimensão. E o Estevão vai receber esse presente muito grande, essa dádiva, que é de morrer em prol do Evangelho de Cristo. Quem dera nós tivéssemos a oportunidade de derramar, de queimar as nossas vidas em libação, em oferta a Deus, pela propagação do Evangelho de Cristo. E Estevão vai dar um discurso pregando, o capítulo de número 6 aí vai trazer isso para nós, né? Ele vai ser preso por causa dessa pregação. Em sua defesa, ele vai deixar um discurso no capítulo de número 7, e o discurso de Estevão vai causar raiva. O discurso de Estevão, ele vai causar ódio no coração das pessoas que estavam escutando esse discurso em defesa do Evangelho. É importante lembrar que o único motivo a qual Estevão está preso e o único motivo a qual Estevão vai ser condenado à morte é o seu discurso em favor da propagação do Evangelho, é o seu discurso em favor do reino de Deus. E quando chega no capítulo de número 50, no versículo de número 54 do capítulo de número 7, que é o texto onde eu quero chegar com você, para a gente poder ir versículo por versículo, eu quero junto com você aprender algumas coisas aqui dentro desse texto. Eu dei para você aí um pano de fundo para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo. Nós estamos falando de alguém que está pregando o Evangelho, que está sendo julgado, que vai ser condenado por isso. E nesse momento que Estevão vai ser condenado por causa do Evangelho, ele ainda vai ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Certo? Ele vai ter uma experiência com Deus. O que traz o Estevão até o versículo de número 54 é a sua persistência, o não desanimar. Embora ele está vendo aqui tudo o que está acontecendo, e ele está percebendo o que pode acontecer com ele dali para frente, ele não desanima, ele não para, ele continua insistindo no seu serviço ao Senhor, não é? Ele continua trabalhando, ele continua buscando a Deus, talvez exercendo ali a sua diaconia, a pregação da sua palavra, né? O seu serviço ao Senhor. Quando nós chegamos no versículo de número 54, ele vai começar a viver uma experiência com Deus. O versículo 54 diz assim: ouvindo-lhes isto, se enfureciam no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Nós sabemos que a nossa caminhada cristã, ela não será uma caminhada cristã fácil. Nós sabemos que a nossa caminhada cristã é uma caminhada de muitos desafios. E nós precisamos estar dispostos a enfrentar esses desafios. Como eu disse aqui no começo dessa mensagem, a igreja no primeiro século ela foi uma igreja muito perseguida.
Alguns historiadores chegaram a afirmar, os romanos, chegaram a afirmar que o sangue dos cristãos parecia semente do evangelho, porque quanto mais cristão matava, mais as pessoas se convertiam ao cristianismo e mais cristãos se esparramavam pela terra, A igreja aqui era uma igreja muito perseguida. A partir do momento de Estevão, as pessoas cristãs começarão a ser lançadas em covas de leões, os cristãos começarão a ser queimados em praça pública. Nero começa a colocar fogo em cristãos pendurados em postes de Roma e também em Jerusalém, para que as pessoas negassem a fé, não se levantassem contra Roma e não se convertessem ao cristianismo. O que começa com Estevão aqui é apenas o início de uma grande tribulação a nível de perseguição que a igreja passaria dali para frente. Nós precisamos trazer ao nosso coração o pensamento de que a caminhada cristã ela não é para ser uma caminhada fácil, ela é para ser uma caminhada de desafios, de muitos desafios. Às vezes, irmãos, nós nos assentamos e queremos que as coisas aconteçam dentro da mais perfeita ordem, mas não é assim que as coisas vão permanecer. Na maioria das vezes nós enfrentaremos lutas, adversidades, tribulações, e eu não sei quais são as lutas, eu não sei quais são as adversidades, eu não sei quais são as tribulações que você está passando, que você está enfrentando. Talvez até aqui eu te dê alguns dados históricos, algumas informações frias, mas nesse momento eu gostaria que você que está sendo atribulado, você que está sendo perseguido, começasse a olhar para esse texto da mesma forma que o Estevão está olhando para essa situação, e que nós possamos começar a entender que independente da perseguição, da tribulação que nós podemos enfrentar, nós temos um Deus que não nos desamparará, nós temos um Deus que nos livrará da cova dos leões, nós temos um Deus que passará à frente da nossa batalha, que irá à frente da nossa peleja, porque o que esse Deus nos promete não são coisas terrenas, o que esse Deus nos promete não são coisas aqui nessa terra, não são soluções passageiras aqui deste tempo. O que o nosso Deus nos promete é o que Estevão vai viver daqui para frente no texto que nós estamos lendo. Experiência com Deus, maturidade com o Senhor, ver Deus, ser cheio do Espírito Santo, experimentar da graça do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei se você vai conquistar muitas coisas, eu não sei se você vai ter muito dinheiro, se Deus vai abrir muito as portas para você, e eu até profetizo e digo, tomara que Ele abra as portas sobre a sua vida. Mas um horizonte nós temos que ter diante dos nossos olhos. Nós precisamos ser pessoas que vivem experiências com Deus. E presta atenção nessa história, porque é o seguinte, é num momento de morte, é num momento de tribulação, é em um momento de adversidade, que Estevão vai ter a maior experiência espiritual da vida dele, da sua curta caminhada cristã. Talvez você tenha reclamado pelos momentos difíceis que Deus tem te conduzido, mas talvez esses momentos difíceis que você tem sido levado pelo Senhor, são os momentos aonde você mais vai ver a ação e a manifestação de Deus sobre a sua vida. Pessoas com ódio se levantaram contra Estevão. Uma das coisas que nós, na nossa caminhada cristã, podemos esperar, é o ódio daqueles que não servem o Senhor por nós. Nós seremos odiados, irmãos, seremos perseguidos. Pastor, eu não quero esse evangelho não, pastor. Eu quero, pastor, ouvir que nós vamos ser abençoados. Eu quero ouvir, pastor, que nós vamos ter as portas abertas. Mas nós seremos injuriados, injustiçados. Jesus nos preparou no Sermão da Montanha, Jesus nos preparou em Mateus capítulo 5, dizendo que nós seríamos injustiçados, dizendo que nós seríamos injuriados pela pregação do evangelho. E nós precisamos estar preparados para isso. O que Estevão vai experimentar aqui é o ódio de pessoas que não tinham como mais argumentar ou debater com o discurso que ele estava dando,
e aquilo gerou um ódio no coração das pessoas que ali estavam. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. No momento de tribulação, no momento de adversidade, no momento de perseguição, o Estevão presenciou Deus ali com ele. Primeiro ponto. Quando você estiver sendo atribulado, perseguido, injustiçado, quando as coisas estiverem indo de mal a pior, se lembre que o Senhor sempre estará com você. Ele está com você. No momento mais difícil da vida de Estevão, ele vai sentir a presença de Deus ali com ele. Eu não sei qual prova você está passando por ela, mas eu tenho a certeza e a convicção de que Deus está aí com você. De que o Senhor estará ao seu lado, te segurando pela mão. Isaías disse que mesmo que uma mãe esquecesse do filho que ainda mama, eu todavia, diz o Senhor dos Exércitos, jamais me esquecerei de ti. Não importa a tribulação ou a adversidade que nós possamos passar ou enfrentar, meu irmão, a presença de Deus estará conosco. Tem um segredo para isso acontecer. O segredo para que a presença de Deus esteja conosco é ser cheio do Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que Estevão, homem cheio do Espírito Santo. O texto do versículo 55 diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Muitos de nós, às vezes, desistimos na caminhada, diante das tribulações, das perseguições. Nós começamos a reclamar, nós começamos a murmurar, nós começamos a pecar. Eu conheço muitos cristãos que no momento de frieza, quando os céus estavam fechados, quando Deus não mandou a chuva, porque infelizmente, irmãos, isso acontece, não é? Nós gostamos muito de 2 Crônicas 7,14 e esquecemos do versículo 13. Deus disse para Salomão assim, se de sorte que eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu enviar enfermidade no meio do meu povo, né? Se o pecado assolar o coração de Israel, se vocês não sentirem a minha presença, se eu ordenar o gafanhoto que devore a terra, é 2 Crônicas 7,13 isso que eu citei para você. Às vezes Deus fecha os céus, às vezes Deus envia a peste, às vezes Deus manda o gafanhoto, às vezes nós seremos conduzidos a momentos de adversidades. Como que nós estamos nos posicionando diante dos momentos de adversidade que passamos? Como que nós estamos nos posicionando? O texto que nós lemos diz que Estevão permaneceu cheio do Espírito Santo de Deus. Não começa a murmurar, não começa a reclamar. Você está passando na prova e ela está difícil? Busque mais ainda o Senhor. Quando a situação está complicada, irmãos, nós não desanimamos e ficamos com as coisas para trás. Nós não deixamos as coisas de Deus por fazer. Nós começamos a buscar mais e mais e mais e mais. Nós precisamos pagar um preço maior. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos colocar mais a nossa boca no pó. Nós precisamos estar mais na casa do Senhor, fazer mais propósitos de oração com Deus. Nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração, buscando mais ao Senhor a cada dia. Se o Estevão está vendo a presença do Pai ali perto dele, é porque em primeiro lugar, ele está se mantendo cheio do Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, o Estevão vai ter uma visão. Aconteceu poucas vezes na Bíblia. Se você pegar na Bíblia, com quantas pessoas Deus falou pessoalmente, você vai, talvez, encher os dedos de uma só mão. Alguns nós vamos tentar
julgar, né? Eu acho que com esse aqui Deus falou pessoalmente. Mas que Deus falou pessoalmente mesmo, foram com poucas pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Depois, é claro, a ação do Espírito Santo na vida da igreja fez com que o Espírito Santo derramasse dons espirituais, e o Espírito Santo fala por intermédio dos dons. Mas eu falo a voz audível de Deus, foram poucas pessoas na Bíblia. Assim como também, no Novo Testamento, são pouquíssimas pessoas que viram os céus abertos. E entre as pessoas que viram os céus abertos, o grupo é muito seleto. Você tem o apóstolo Paulo numa experiência relatada à igreja de Corinto. Você tem João com a visão do Apocalipse, né? Você tem Jesus no Monte da Transfiguração, ali os céus estão abertos, e diante também de Pedro, Tiago e João. E nós temos essa experiência do Estevão, que nesse momento de julgamento, de condenação, ele vai ter diante dele os céus abertos. O versículo que nós lemos diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. No 56 ele diz assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Quando nós estamos passando por tribulações, enfrentando adversidades, e mantemos a nossa fé inabalável no Deus a qual nós cremos, Ele nos dará experiências únicas com Ele. E como que nós estamos precisando buscar e viver essas experiências? Irmãos, o Evangelho, ele não pode ser apenas compreendido, ele deve ser também compreendido, isso é um ponto-chave, mas ele não pode ser apenas compreendido. O Evangelho não pode ser apenas intelecto, o Evangelho não pode ser apenas a letra. Na maioria das vezes, o que vai nos manter de pé diante das tribulações e das adversidades que nós enfrentamos, são as nossas experiências com Deus. É aquilo que nós vivemos com o Senhor, são as marcas. Preste atenção, todo grande homem de Deus na Bíblia, que suportou as tribulações e saiu vitorioso depois, teve com Deus em primeiro lugar, uma fortíssima experiência espiritual. O Abraão, eu ficaria aqui a noite inteira citando, o Abraão na sua chamada, Isaac, Jacó com o sonho de Jacó que viu a escada, José com a visão dos irmãos, sabendo que Deus iria cumprir as suas palavras, antes dele o Noé que ouviu audivelmente a voz de Deus falar ao coração dele. Todos os grandes homens de Deus, Davi, Salomão, que enfrentaram adversidades, tiveram no começo da sua caminhada, uma experiência que marcou a vida deles. Paulo, em Atos capítulo 9, depois a experiência de ter sido levado aos céus. Pedro, Tiago e João com o Monte da Transfiguração, Pedro com o Tu Me Amas, João com os céus abertos depois, todos eles tiveram uma grande experiência na sua caminhada. Se nós servimos a Deus, não dá para suportar a adversidade se nós não tivermos experiências experimentais, palpáveis. Vou usar uma palavra que é do vocabulário português, que não se encaixa muito bem no mundo gospel, mas espero que você entenda, né? Sensitivo, né? Uma experiência que você sinta, que você saiba que a presença dele está com você naquele momento de tribulação,
que a glória dele te sustenta, te carrega, que a destra fiel dele jamais vai te abandonar. Coisas que muitas vezes entender apenas o Evangelho não será suficiente. Sabe por que Israel conseguiu passar pelo deserto? Porque eles viam coluna de fogo, eles viam nuvem, eles viam o monte fumegar, eles viam pão e carne cair do céu todos os dias. E aí, meu irmão, isso dava para eles a certeza de que Deus estava com eles. O Estevão vai conseguir passar por essa tribulação por causa da experiência que o marcou. Se nós queremos suportar a adversidade, nós precisamos buscar ter experiências com Deus. Não sei se você vai sair correndo, rodando, pulando, não é essa a experiência. É a experiência de sentir a glória de Deus visitando a sua vida, tocando o seu coração, trabalhando na sua vida. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, voltou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Imagina você passando um momento de tribulação, o diabo te perseguindo e você repreende. E ao invés do diabo parar, ele intensifica a ação. Foi o que aconteceu com Estevão. Ele começou a clamar, a falar da experiência que ele acabara de ter com o Senhor. E no momento que ele está tendo essa experiência com Deus, a tribulação intensifica. O negócio fica mais brabo do que já estava. Quantas vezes diante das nossas dificuldades, diante das nossas tribulações, quando nós oramos, quando nós estamos buscando, clamando ao Senhor, o negócio piora. O negócio intensifica. O pessoal todo se ajuntou contra Estevão e foi contra ele. Versículo 58. Arrastando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem estava participando daquele momento, aonde eles foram contra Estevão e espancaram Estevão, a ponto de deixar ele quase morto? Estevão teve uma experiência com Deus, foi espancado, deixaram ele quase morto e envergonhado. Tiraram as suas roupas, julgaram ele para fora da cidade nu, pelado. Pegaram as suas roupas e deixaram aos pés de quem liderava aquele homicídio. Um dos maiores expoentes do Evangelho, alguns anos depois. Aqui em Atos capítulo 7, ele é o assassino. Quando se deixa o manto aos pés de Saulo, eles estão falando assim: quem estava liderando aquela perseguição? Quem é o responsável por aquele julgamento? Quem condenou Estevão à morte? O jovem Saulo, que depois teria o seu nome mudado para Paulo, ou usaria o seu nome judeu, Paulo, e se tornaria um dos maiores apóstolos que a igreja teve, né? Para alguns até o maior. Humilharam Estevão, lançaram Estevão para fora da cidade nu, já quase morto. Lembra do motivo? Propagação do Evangelho, proclamação da palavra de Deus. Era o motivo. Por isso que eu disse no começo que isso para Estevão é um privilégio muito grande. Ter a oportunidade de entregar a vida em prol da propagação do reino de Deus, ser o primeiro. Né? Há quem diga que se no céu tiver fila daqueles que chegaram, o primeiro da fila é o Estevão. Só vamos pôr em ordem de chegada aqui no céu. O número 1 da fila, Estevão,
Que privilégio. Versículo de número 59. Enquanto o apedrejavam, este invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Após ser espancado, levaram Estevão para fora da cidade, e fora da cidade começaram a apedrejar Estevão. Mas enquanto este era apedrejado, o que ele fazia? Ele orava. Talvez você está passando um momento de adversidade, e você está sendo apedrejado pelas situações, pelas condições, pelas adversidades. Parece que quanto mais você ora, mais as coisas estão dando errado. Mas mesmo assim, meu irmão, diante de cada pedrada, diante de cada adversidade que você enfrentar, continue orando a Deus. Ele continuava clamando, ele continuava pedindo, ele continuava invocando, ele continuava entregando nas mãos do Senhor a sua vida. Eis aqui um dos segredos para que nós possamos vencer as nossas adversidades, as nossas tempestades, as nossas tribulações. Sabe qual que é o segredo? Continuar invocando o nome do Senhor, mesmo diante das pedradas. Está difícil a sua caminhada? Continue invocando o nome do Senhor. Eu sei que não está fácil, né? Só você e Deus sabe tudo aquilo que você está passando. Muitas vezes ninguém que está ao seu lado tem dimensão do tamanho da sua luta, da sua prova, da sua adversidade, só você sabe. Mas aqui, meu irmão, um dos segredos de Estevão aqui foi o de continuar invocando o nome do Senhor. Ele continuou clamando, ele continuou invocando, ele continuou buscando, ele continuou chamando por Deus. Versículo 60, então ajoelhou-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Irmãos, nós temos aqui um homem que enfrentou um momento de adversidade, mesmo nesse momento de adversidade, continuou invocando e buscando o nome do Senhor. Independente da tribulação, do momento, da causa que você tem enfrentado, continue buscando o nome do Senhor. Continue pagando o preço pelo reino de Deus. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não podemos parar. Nós não podemos retroceder diante do levante que o inimigo tem feito contra as nossas vidas. Nós precisamos continuar mesmo em meio às pedradas que a vida vai nos dar, continuar servindo, seguindo, clamando, invocando, buscando o nome do Senhor com todas as nossas forças. Isso é o que nós chamávamos no Antigo Testamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é o que nós chamamos quando Jesus disse assim: ame ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É não nos acovardarmos diante das pedradas, é não nos intimidarmos diante das adversidades que têm se levantado contra as nossas vidas, é continuar invocando, buscando e clamando ao Senhor a cada dia. Glória a Deus, aleluia. Faça como Estevão nessa noite, continue buscando ao Senhor, continue invocando a Deus, continue clamando ao Senhor, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui, quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar.
sei que Deus não